Bom dia, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Está iniciando o nosso culto nesta manhã de domingo tão linda. E obrigado, você que tem nos acompanhado todos esses dias de conferência missionária online. Desde segunda-feira passada até hoje nós estamos em conferência e graças a Deus porque você está junto conosco. Temos a honra hoje de ouvir o nosso queridíssimo pastor Paulo Capelletti. Você sabe que é o nosso último dia de conferência, né? Só vamos ter hoje de manhã e logo mais à noite. À noite vai estar falando o pastor Márcio. Então você está convidado, divulgue nas suas mídias sociais, tentando convidar um número maior de pessoas possível para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por este dia, pela oportunidade que Tu nos dás de cultuar o Teu santo nome. Receba o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. E usa o Teu servo que vai trazer a mensagem. Fale conosco, Deus, e nos ajude a Te obedecer em tudo que o Senhor vai nos desafiar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos amigos da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, aí na minha querida cidade de Niterói, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu atendo o convite dos irmãos para participar desse culto de missões, dessa celebração que enfatiza o fato do Deus da Bíblia ser missionário. E o Deus da Bíblia é missionário, diz John Stott. John Stott afirma isso com muita convicção e eu concordo com ele. Deus é missionário porque Ele tem uma missão. A missão é de Deus. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito e o Espírito enviou a Igreja. Já diz outro homem de Deus chamado David Bosch, no seu livro Missão Transformadora. Eu tenho então a honra de cantar algumas canções com os irmãos e a primeira delas chama-se A Glória de Deus é Compartilhar, uma canção minha que eu gravei aqui com a nossa igreja, a Comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, onde sirvo há 18 anos como pastor. Mas eu devo confessar que a minha igreja do coração, quando eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu vou visitar meus pais e a família, é a Presbiteriana Betânia em Niterói. Grande abraço, reverendo Theo, reverendo Josué Rodrigues e os demais pastores e o conselho da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Eu tenho a alegria de ter comigo Márcio Teixeira aqui na percuteria. Obrigado, Márcio, por esse tempo, pela tua disposição de servir aos nossos irmãos da Betânia no seu culto de missões. Nós estamos transmitindo aqui direto da nossa comunidade, desse mesmo ambiente, desse estúdio, vamos dizer assim, que transmitimos agora há pouco o nosso culto de oração e agora estamos gravando com muito carinho essas canções para abençoar vocês. A glória de Deus é compartilhar, dividir, repartir, multiplicar, ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Glória de Deus, a glória de Deus é compartilhar, é dividir, repartir, multiplicar, ver a sua abundante graça, agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, ver a nossa vida gerando mais vida. Faz a lágrima
os olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mais vida. É teu povo, o povo de Deus é povo missionário, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos, Senhor, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas que podemos dizer a Teu respeito, Senhor, Tu és verdadeiro, Senhor. Turururire. Oh, oh, Olá, amada igreja, nós estamos aqui para agradecer a todos pelo apoio, pelas orações, né, pelo o carinho de vocês, né, daí que nós estamos aqui na frente de campo de batalha e vocês estão aí segurando a corda. Nós estamos, esse tempo que nós estamos aqui, depois que nós estávamos na construção, né, e os romenos foram embora, então logo veio a pandemia e veio também a quarentena e tivemos que ficar um tempo confinados dentro de casa, mas nós pudemos ver também o Deus provedor, o Deus que cuida, e vimos a mão de Deus em todas as coisas que ao decorrer dessa quarentena, né? Então, assim, a gente tem só que agradecer, porque a gente nunca passou por uma coisa assim, mas graças a Deus foi pior do que pensávamos, e o Senhor teve misericórdia de nós, tem nos guardado até agora. A gente precisou, logo no início, um amigo sofreu um acidente, precisamos
precisávamos ir deixar comida porque ele não tinha familiares aqui em Ambu. E a gente culpou, né, porque nós ficamos mais em casa, teve que entrar no hospital, aquela coisa toda, mas o Senhor guardou. E as meninas também tiveram que parar a escola, mas depois continuaram aqui dentro de casa fazendo as aulas pela internet, e a gente viu como nós estamos aprendendo a se adaptar com essa questão, né? E pedimos também oração, né? Oração pela graça de Deus, pelo renovo do Senhor e estratégias, porque a gente tem que andar conforme as coisas estão acontecendo. Então, que o Senhor nos dê sabedoria como agir, porque a nossa igreja são pessoas que muitas vezes não têm uma internet, não têm condições para poder fazer live, para fazer essas coisas, como aí no Brasil. Mas nós temos retornado aos cultos. Agora o espaço é maior, a gente tem botado uma distância, nós temos colocado gel para lavar as mãos, temos tomado precauções devidas, né? Mas pedimos orações, porque o povo aqui também não cumpre com regras, assim, não usa muitas máscaras, mas a gente tem visto como Deus tem sido misericordioso com o Senegal, com a África, né? Porque a gente tem acompanhado a história do Brasil. Então, nós estamos aqui para agradecer a vocês e que vocês continuem também junto conosco nessa jornada. Continue a orar para a escola também. Lá em Dakar, nós temos uma escola com os alunos, tornaram os alunos que vão passar para ano que vem o exame. Continue a orar por isso. É motivo de alegria mesmo para ficar aqui falando com vocês hoje aqui no Senegal. Eu me chamo Paulo, sou pastor da igreja presbiteriana de Betânia e estou aqui com minha família, a Letícia, Lidi, Erlândia. Muitíssimo obrigado a todos que estão com a gente. Deus abençoe vocês. Olá, meu irmão, minha irmã, gente querida da Igreja Betânia. Estamos na nossa Semana Missionária, que expressa o 29º ano que a Igreja se reúne para celebrar os feitos do Senhor entre as nações. Então é uma data muito feliz no nosso calendário e graças a Deus esse ano nós tivemos a oportunidade de permanecer, né, realizando esse evento de uma maneira diferente, maioria dos quadros online, mas que também fez com que os testemunhos, os ensinamentos e as ministrações do Senhor chegassem aos nossos corações. E por isso nós estamos alegres. E eu queria, nesse momento da liturgia, que expressa, né, também um momento de gratidão, continuarmos celebrando através dos nossos dízimos e ofertas. Irmãos, aqui estão as instruções sobre como você pode efetivar a sua oferta. E eu queria lembrá-los, né, que estamos na Semana Missionária e agora também você pode separar, né, um valor, uma oferta de amor para os missionários. Sempre fazemos isso em toda a conferência e não seria diferente esse ano. E graças a Deus, por meio da sua doação, esses irmãos poderão receber uma quantia para que também eles sejam abençoados onde estão e possam, né, de alguma forma, semear na vida familiar, na vida de outros, através do seu gesto de generosidade. Para efetivar uma oferta para missões, você precisa incluir 9 centavos na sua oferta. Aí sim a ADM da igreja vai conseguir direcionar essa oferta para missões e nós enviaremos para os missionários. Que a palavra que vai ser ministrada entre no coração de vocês e que frutifique muito. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos porque o Senhor nos convidou, Senhor, para ser uma igreja missionária. E isso, Deus,
esse aceite nosso também vem de Ti, porque só o Senhor pode dilatar os nossos corações para que aceitemos, Senhor, tudo que a Tua vontade nos propõe. E pedimos que nesse momento, Senhor, renove isso em nós, que nós possamos, Senhor, estar mais comprometidos com a Sua obra, tudo que o Senhor tem feito em missões locais, em missões transculturais, dentro da fronteira do Brasil, Senhor. Nós Te glorificamos e dizemos, Senhor, que estamos disponíveis, enquanto igreja, a continuar sendo uma igreja, Deus, que ouve a Tua voz e Te obedece, e que avança, Senhor, avança com o Teu Evangelho, em lugares, Senhor, que nós não podemos estar, mas que podemos lançar sementes através dos missionários, e assim queremos continuar fazendo. Assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem é muito simples. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Não há nada que eu faça capaz de fazer com que Deus me ame menos do que Ele já me ama em Cristo e por causa de Cristo Jesus. Eis o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que eu sou pior do que eu acredito, diz o reverendo Tim Keller. Mas eu sou mais amado, mais amado do que eu imagino. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Eu não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, bem que estava morto, renascer. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho pra te dar.
Deus abençoe vocês, queridos. Até muito breve, em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos felizes por participar da conferência missionária online aí da Igreja Presbiteriana Betânia, que para mim é nossa igreja, como eu já disse há muito tempo. Vocês fazem parte da minha vida e isso tem sido maravilhoso para mim, para minha esposa e também para que a gente possa continuar vivendo essa vida missionária. E sem mais demora, eu gostaria de ler o texto que foi proposto dessa conferência missionária e queria te pedir que a gente possa ler junto o texto da Bíblia, que está lá em Mateus, capítulo 6, verso 9 e em diante. A Bíblia diz assim: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Joia. Podemos ter um momento de oração para que a gente possa pedir para Deus abrir o nosso coração e falar conosco nessa manhã ou nesse dia maravilhoso do Dia dos Pais, e que essa conferência missionária seja de verdade revolucionária na vida da comunidade Betânia. No nome de Jesus. Vamos orar. Você pode orar de olho aberto, você pode orar de olho fechado, você pode orar da forma que você quiser. Mas tenha um momento de oração comigo aqui, tá bom? Um beijo. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso que nós podemos ter na tua presença, na presença da tua palavra, na presença do teu Espírito, na presença da tua pessoa maravilhosa que o Senhor é. E queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor fale ao coração desses queridos, dessa igreja querida, Betânia, e que o Senhor possa transformar-nos em pessoas que serão desafiadas, transformadas, cheias do teu Espírito Santo, para que possamos alcançar, Senhor Deus, o objetivo dessa missão, que é trazer, Senhor Deus, o teu reino para essa terra e fazer, Senhor Deus, com que as pessoas se encontrem com Jesus em todos os lugares do mundo e aonde a Betânia tem tocado, Senhor, no nome de Jesus. Nos dá, Senhor Deus, a oportunidade de ser usado pelo teu Espírito Santo e que nós possamos falar de acordo com aquilo que o Senhor desejar. No nome de Jesus, que não seja a nossa vida, mas que seja a tua palavra e o teu Espírito Santo, levando, Senhor Deus, a mensagem ao coração de todos aqueles que precisam ouvir a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Joia, nós estamos diante de um texto maravilhoso do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. E uma das coisas mais interessantes é que esse texto é um texto extremamente pesquisado por todos os cientistas bíblicos que pode acontecer. E uma das coisas interessantes é que ele não termina, é inesgotável como a palavra de Deus é. E sempre tem muitas pessoas comentando, falando, pregando sobre esse texto, sobre várias formas. E uma das coisas interessantes que a gente descobre é que cada dia que a gente se aproxima da palavra de Deus para ouvir a Deus através das suas escrituras, Deus nos fala diferente de tudo que acontece. E é uma das coisas mais maravilhosas que o autor de Hebreus pôde descobrir, é que Deus falava antes pelos profetas, pelos pais, mas agora Deus fala através de Jesus para nós. E isso é maravilhoso. Deus está presente sempre quando nós abrimos as Escrituras para poder falar, para poder ouvir, para poder descobrir o que de verdade Deus quer da nossa vida em relação
ao propósito que Ele tem no mundo. E isso é maravilhoso para nós. Diante disso, tem várias pessoas que falam sobre o Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso. Então eu procurei alguns autores que são importantes para mim, como José Fitzmyer, que é um dos biblicistas, um dos maiores biblicistas do Novo Testamento, que ele expõe a palavra de Deus e comenta a oração do Pai Nosso. Nós também procuramos outros autores como Raymond Brown e Joaquim Jeremias, que é um dos homens mais interessados e pesquisador do século XX, um dos maiores biblicistas que teve no mundo, e outros autores que vão nos acompanhar nesse texto que eu gostaria de dizer para você. Então, cabe a nós aqui dizer que Deus tem um plano na oração. E uma das coisas que nós temos que entender é que a oração neotestamentária nunca é algo individual para mim. Sempre existe um processo, um método que a Bíblia mostra muito claro para nós nesse texto da oração. E quando os discípulos pedem para que Jesus o ensine a orar, os discípulos estão de verdade querendo se identificar com a oração do Mestre. Então, Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos a orarem, que não é, em primeiro lugar, orar por si mesmo. Então, uma das coisas que nós temos que entender por estar numa conferência missionária é que as nossas orações, não importa onde nós estejamos, não importa que posição nós estamos, não importa qual é o sofrimento que estamos passando, a nossa oração sempre será transformadora da nossa própria vida em relação ao que está acontecendo no mundo. Então, a oração não é para pedir algo para nós, é para pedir pela comunidade, pela unidade do corpo. E como Paulo sempre ora, e Paulo preso em várias situações, Paulo sempre diz que ora pelos irmãos que estão na igreja. Então nós percebemos que a oração em si, ela não é uma oração individualista. Como a gente vê no mundo ou na sociedade hoje, nós percebemos que as orações têm sido mudadas muitas vezes no transcorrer da nossa história. Em primeiro lugar, a gente orava da forma que Jesus disse, a gente orava para que Deus fizesse a sua vontade, depois nós orávamos pelos nossos irmãos e depois nós orávamos por nós mesmos. Mas agora parece que com esse mundo pós-moderno, com esse mundo que já não existe mais relações profundas, fidelidades a nada, nós percebemos que a nossa oração se tornou antropocêntrica, mais para nós mesmos. Então nós oramos por nós, depois oramos por nós mesmos e depois vamos orar por nós de novo. Então sempre nas orações nós estamos procurando algo para que Deus faça por nós. E isso é uma oração religiosa, não é uma oração neotestamentária nem das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, nós temos que nos submeter à santidade, ao Pai, que Jesus mesmo fala. Então, uma das coisas que eu tenho para dizer para você é que as nossas orações, muitas vezes, queridos, são totalmente voltadas para os nossos sofrimentos e para as nossas dificuldades. E Paulo e Jesus e outros autores nos ensinam que a oração é nós nos preocuparmos com os outros e com o próprio mundo. Por isso que essa oração é uma oração que nós podemos tirar bases para que essa oração se torne uma oração missionária também, ao ponto de nós sermos seguidores de Jesus e querermos fazer o que de verdade Deus quer que nós façamos. Então, diante disso, diante de uma sociedade egoísta, diante de uma sociedade que sempre está em mudanças e sempre está pensando em si, e a sociedade ela se imbrica com tantas realidades que muitas vezes nós esquecemos que nós somos seguidores de Jesus e por isso entramos numa dinâmica egoísta e individualista ao ponto de esquecer que Jesus ele nos ensinou e deixou uma forma de nós orarmos.
Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que muitas vezes na história também, essa oração, ela transforma aqueles que oram em pessoas que são colonialistas, exploradoras, opressivas, que na história foi muito claro o que aconteceu. Por quê? Porque eles sempre repetem a mesma oração, o Pai Nosso. Então, quando se diz Pai Nosso, nós podemos ver como outros autores vão dizer que essa é uma oração que faz com que a gente se torne filho de Deus. E na história, se tornando filho de Deus, as pessoas desvinculam o poder do amor. Então, sempre Deus, ele tem todo o poder. E quando essas pessoas interpretam a Bíblia que eu sou filho dele, porque Deus fala que ele é o nosso Pai, e que nós interpretamos da seguinte forma, que por Deus ser Pai e poderoso, eu também posso ser filho e poderoso. E dessa forma você pode perceber todas as estruturas de opressão, de escravização, de colonialismo que aconteceu na história do mundo. E na época do mercantilismo, quando as pessoas começaram a navegar e ir para outros continentes, através da bênção da igreja, acreditando que eles eram de verdade poderosos, filhos de Deus, e por serem filhos de Deus, eles poderiam explorar, escravizar, oprimir, e dessa forma eles levaram a vida toda. E quando eles se encontravam com várias pessoas que não tinham a mesma religião deles, eles escravizavam para cristianizar, como várias pessoas podem saber na história. Então, uma das coisas que fazem com que a gente interprete errado esse texto é desvincular Deus do amor, que ele é o nosso Pai, e fazer pensar simplesmente só que Deus ele é poderoso. E por ser Deus só poderoso, sem amor, eu posso me transcender na história e estar acima da justiça, acima do bem, acima do mal, acima da verdade, acima da mentira. E dessa forma eu me torno transcendente, e ao ponto de me tornar transcendente eu posso fazer tudo o que eu quiser. Isso aconteceu na história do Brasil, na história das Américas, isso aconteceu na África, isso aconteceu na Ásia, e muitas vezes ainda hoje acontece, porque muitas vezes nós acreditamos que Deus tem todo o poder, e dessa forma nós mostramos para o mundo que nós também temos todo o poder, e assim nós oprimimos, e a religião age com opressão, com culpa, e escraviza as pessoas. Mas hoje nós queremos dizer, irmãos, que nós estamos na conferência missionária, e por estarmos na conferência missionária nós temos que revelar um Deus que tem todo o poder, sim, porém nós temos que revelar um Deus que é todo amor, ele não se desvincula, ele não é uma dicotomia que nós temos que fazer entre o poder e o amor. Deus nunca vai deixar de ter todo o seu poder, mas nunca também vai deixar de amar e nunca também vai deixar de ser Pai. É uma das coisas que nós temos que entender. Nós não podemos, o que faz com que Deus não seja um monstro desse Deus que nós servimos, por ele ser onisciente, onipotente, onipresente, é o amor de Deus que está em todo lugar, e é ele, porque João, quando ele diz na sua carta, quando ele define Deus como o fim último de Deus, ele vai falar, Deus é amor, e por isso ele pode ser Pai. E é uma revelação que Jesus dá logo no Sermão do Monte, que Deus, ele é Pai, é uma qualidade do nosso Pai. E missões só pode ser feito de uma maneira correta quando nós entendemos que Deus ele tem todo o poder, mas ao mesmo tempo ele tem todo o amor, ou ele é o amor verdadeiro. É uma das coisas que nós não podemos discutir. É uma das coisas que não pode ser desvinculado. E uma das coisas que nós precisamos entender como igreja do Senhor, que nós não estamos indo ao mundo para revelar um Deus que tem todo o poder, mas nós temos que ir ao mundo, revelar ao mundo um Deus que tem todo o poder em amor, porque ele é essa pessoa maravilhosa que nós podemos ter diante de tudo que nós podemos fazer. E é algo que Jesus ele diz, Pai Nosso.
é algo que faz com que revele também o quanto nós temos interpretado e visto Deus de outra forma. A história mostra a opressão, a escravidão, a história mostra as dificuldades que tivemos, a história mostra a exploração, mas Deus, Ele nunca deixou de ser Pai e de ser amoroso. E por isso nós podemos reverter essa história de uma forma se nós agirmos mostrando um Deus que tem todo o poder, mas nunca vai deixar de ser amor. E isso faz com que esse Deus se torne maravilhoso para a nossa vida. É algo que nós precisamos entender, que nós estamos diante de um Deus que é o Pai nosso. É algo que a gente precisa entender. E ele vem dizendo, Jesus vem dizendo, revelando quem é esse Pai, quem é esse Pai nosso, e que nós nunca vamos poder transcender, porque Ele está no céu, da forma que Jesus fala. Então nós vivemos nessa terra, mas vivemos na presença de Deus, fazendo o que o Senhor de verdade quer que a gente faça, como filho dele, mostrar o amor que Ele tem para conosco. E uma das coisas que Jesus diz nesse texto também é: santificado seja o seu nome. E uma das coisas que eu aprendi com José Comblan na minha caminhada de pesquisa é que santificar não significa estar separado. Como muita gente acredita que Deus está separado de tudo. Assim como tem muitos que acreditam que Deus construiu esse mundo e fez com que esse mundo pudesse viver da forma que ele achasse que deveria de viver. Essa é a ideia ateísta do mundo, que Deus criou o mundo, deu corda nele e falou para ele assim: agora você pode viver do jeito que quiser. Isso não tem a ver com santificação, porque santificação também significa a encarnação, que quando Deus vê, Ele se encontra com o homem, e santificar não é simplesmente se separar, mas é tocar para purificar pessoas, santificar pessoas, torná-las puras. A religião também faz uma diferença entre santificação, assim como faz diferença de filhos que se transcendem com poder e oprimem de tudo quanto é jeito as pessoas e também exploram tudo quanto é continente. Mas nós estamos para mostrar um Deus que é santo. Um Deus que é santo, que se envolve na impureza para transformar a impureza em puros. E isso é algo maravilhoso que Jesus de verdade mostra. Porque a religião fala que nós temos que nos separar dos impuros. A religião mostra que nós temos que nos separar dos pecadores. Mas Jesus, ele sempre anda com pecadores. E é o alvo, e são amigos, e são pessoas maravilhosas para Jesus, ao ponto dele comer e beber com pecadores. E isso significa o quê? Quando Jesus toca na esquife do morto, a mulher que toca em Jesus quando está com o fluxo de sangue, o que acontece com tudo isso? Se fosse de verdade seguir a religião judaica ou outra religião, ele deveria de se apresentar ao sacerdote. Quando ele cura os leprosos, ele deveria de se apresentar aos sacerdotes, ele deveria de rapar todos os pelos do corpo, ele deveria de tirar toda a situação imunda da vida dele, e depois passar alguns dias diante do sacerdote para que o sacerdote pudesse falar que ele está puro. Mas o que significa isso? Não significa, a religião sempre acredita que a impureza que existe no outro vai passar para nós e por isso nós nos separamos. Mas isso não é o papel do Deus que é Pai. O papel do Deus que é Pai é aquele que se aproxima para purificar as pessoas e não para levar a impureza dos outros, mas para purificá-las. Então, santificação significa se envolver com o pecador. Missões significa se envolver com o pecador, para que ele também se torne de verdade pessoa santa como Deus quer que ele seja. Assim como Deus é santo, nós podemos ser santos. Então, uma das coisas que Jesus quer que a gente faça
faça é se envolver no mundo para que o mundo possa perceber que ele vem. E é uma das coisas que nós precisamos entender. Precisamos nos envolver com pessoas que estão de verdade marcadas pela sociedade, marcadas pela religião, dizendo que elas são pecadoras e por isso elas não pertencem ao mesmo reino que nós. Mas nós precisamos invadir esses lugares com santidade para que as pessoas possam perceber quem Jesus é. Então, essa oração se transforma numa oração missionária ao ponto de que quando eu sei que o meu Deus se envolveu, santo do jeito que Ele é, com pecadores, para que os pecadores possam ser purificados, eu também, como filho dele, posso e preciso me envolver com pecadores para que esses pecadores se tornem santos como Ele é santo. É algo que nós precisamos entender. Não estamos longe, estamos perto de Deus. E tem um texto que Raymond Brown vai dizer, de Mateus, no comentário dele, que ele diz que a chave da vida missionária, a chave da vida cristã é essa oração. Então nós podemos entender que a oração do Pai Nosso, ela é de verdade uma oração que é a chave hermenêutica, a chave que abre a porta para que a gente possa ver o que acontece lá no céu, para que a gente possa aplicar nessa terra. E por isso Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito lá no céu. Então, existe uma situação que nós precisamos rever a nossa vida e rever também as nossas formas de viver e o jeito de agir com as pessoas quando Jesus faz essa oração. Então, por isso que eu quero dizer nesse dia missionário, que essa oração, ela não é uma oração para o outro ser transformado, mas é uma oração para que eu possa me transformar diante da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. É algo que você precisa de verdade entender. Quando Jesus ele diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito lá no céu. Essa é uma oração que parece que não está acontecendo. Porque quando a gente olha para a sociedade, a gente olha e diz: puxa, mas essa oração de Jesus não funcionou. Não é para toda a sociedade, mas é para aqueles que encontraram Deus como Pai que Ele é, um Deus como é santo como Ele é. Então a proposta de Jesus para aqueles que aprenderam e entenderam que Deus é Pai e que Ele é santo, é que nós precisamos viver de uma outra forma, numa outra sociedade, ou propor uma outra sociedade às comunidades que estão vivendo. Mas o que a gente vê no Brasil, infelizmente, são igrejas se envolvendo com o poder, com o status quo e com a forma lúdica que o mundo tem proposto, que não é real. Mas a realidade para aqueles que são crentes é dizer para Deus: Deus, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero que o teu reino venha e que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito lá no céu. Então, essa é uma pergunta de chave hermenêutica para a nossa vida. Porque se nós perguntarmos para Deus: Deus, se no teu reino existem pessoas passando necessidade, se aí no céu existem pessoas passando necessidade, então aqui nós também podemos perceber e podemos ver que pessoas estão passando necessidade. Mas a pergunta significa da seguinte forma: Deus, qual é a sua vontade que tem que acontecer ou que está acontecendo aí no céu que não acontece aqui? Essa é a pergunta que precisamos fazer. E a pergunta é clara: Senhor, no céu existe choro? A gente vai perceber. Não existe choro, porque a Bíblia diz que Deus ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E dessa forma nós podemos entender que o que existe do lado de lá ou no céu não está existindo aqui, porque hoje, nessa semana, o Brasil passou de 100 mil pessoas que morreram. São 100 mil famílias ou 400 mil pessoas sofrendo porque alguém morreu
da pandemia que está instalada no nosso país. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é o choro em todo o lugar do nosso Brasil, porque perderam entes queridos. Então, se aqui tem choro, é porque a vontade de Deus não está sendo feita. Outra pergunta que nós podemos dizer é: Deus, todo mundo tem habitação no mundo? E aí nós vamos perceber, porque aqui na Terra nem todo mundo tem um lugar para morar, mas lá no céu nós vamos ter. Então, se a vontade de Deus lá no céu é que nós temos uma moradia, aqui também na Terra é um lugar onde nós também precisamos ter uma moradia. E não só nós precisamos prover moradias para os outros. Assim como se nós não choramos, nós temos que prover também para os outros, que eles também deixem de chorar. Então nós precisamos ser o consolo para essas pessoas que choram. E se as pessoas não têm onde morar, nós temos que ser o alvo, nós temos que ser responsáveis para que essas pessoas possam ter onde morar. Uma outra coisa que nós precisamos entender e perguntar é: Deus, todo mundo aí, a sede foi matada, ou mataram a sede de todos que estão aí no céu? Claro que tem, porque existe um rio que passa pelo trono de Deus, que a Bíblia diz, mas aqui na terra muita gente passa sede porque não tem acesso à água potável. Nós precisamos entender que a igreja, quando ela assume a oração dominical, ou a oração de Jesus, ela se torna responsável pelos outros, porque nós vamos olhar: Deus, a sua vontade tem que ser feita aqui na terra, como é feita aí no céu. Se no céu tem todas as coisas necessárias para a gente viver, então dignidade, então nós precisamos produzir dignidade para aqueles que não têm. Então é algo que a gente precisa trabalhar para que isso possa acontecer. Então, responsabilidade e espiritualidade andam junto na missão. Não dá para andar separado, porque nós sabemos que a vontade de Deus, que é feita lá no céu, tem que ser feita aqui. Nós vamos trazer o reino de Deus para a terra? Não, de jeito nenhum. Nós não vamos conseguir, porque nós oscilamos. E somos seres oscilantes, e por isso nós não conseguimos continuar fazendo que o reino de Deus faça. Se fosse um processo, o reino de Deus, Marx teria acertado, mas não é. Por quê? Porque nós sinalizamos o reino de Deus fazendo a vontade dele nas nossas comunidades e ao redor onde nós estamos inseridos. Por isso que quando um missionário é enviado, ele precisa ter consciência que ele vai não só para falar de Jesus, mas ele vai para viver o reino de Deus naquele lugar. E para isso ele se torna responsável pela vida social, pela vida física, pela vida espiritual de todos que estão se envolvendo nessa terra. Então, a gente olha para as pesquisas que nós temos no mundo inteiro e que a Oxfam lança, várias pesquisas que você tem acesso, a gente pode perceber. Hoje, o mundo, na verdade, cada 3 segundos uma criança morre de fome, como a Visão Mundial diz. Então, está faltando comida, e isso não é a vontade de Deus. E por isso a gente tem que falar: Deus, faça a sua vontade, me use para que eu possa salvar vidas. A outra coisa que a Oxfam nos diz é que 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não têm acesso à alimentação, ou só têm alimentação uma vez por dia. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas passam fome no mundo. Outra coisa que a Oxfam diz, ela diz que 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Sabe aquela água que você toma banho, que você joga fora, que você não toma toda, que você usa negligentemente, porque o Brasil ele tem as suas fontes hídricas maiores do que muito país. Então, sabe essas águas que você nem liga para que as pessoas possam beber ou não, que você está usando no seu banheiro, que muitas vezes a gente usa meia hora, 1 hora, e você acha: agora eu posso viver dessa forma. Mas se nós temos consciência, nós temos que entender
que tem pessoas passando sede e não é essa a vontade de Deus. Então nós precisamos ser resposta para essas pessoas. E tem pessoas que também não têm moradia. Então as perguntas que nós temos que fazer ao céu, se é a chave hermenêutica, é da seguinte forma: Deus, aí tem, então aqui precisa ter, me usa para que eu possa levar essas situações para todo o mundo. Por isso que Jesus diz que enquanto o seu nome não for pregado, e enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Então a pregação também é um movimento de salvar vidas, não só para levar para o céu, mas é de salvar vidas aonde essas vidas estão, porque aí elas vão poder viver melhor, porque aí elas vão poder estar diante de Deus fazendo alguma coisa. Por isso que Jesus ele diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós temos, assim como Jesus, ele quer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, nós também temos que ter esse desejo. Então é algo que nós precisamos entender. E aí a Bíblia começa a falar que o reino de Deus também, como Jesus diz nesse texto, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O reino de Deus é também alimentar todos que se aproximam. Então a falta de pão na mesa de pessoas é uma denúncia que o reino de Deus não compareceu naquela casa. E como René Padilla diz, que a igreja é o meio onde Deus vai usar para abençoar a vida das pessoas. Nós temos que entender que é nosso papel como igreja do Senhor, como igreja missionária de Jesus, é fazer com que as pessoas tenham pão na mesa. E uma das coisas que esse pão nosso de cada dia nos anuncia são algumas coisas. Primeira coisa que anuncia é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso significa que nós temos que anunciar que a nossa vida depende de Deus para viver. Então, quando nós estamos orando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é porque nós dependemos de Deus para viver. Porque é Deus que vai trazer o alimento para nós. E isso me remete muito claro, como Gustavo Gutierrez vai dizer, me remete muito claro ao Êxodo, me remete muito claro ao deserto, que as pessoas não podiam pegar mais do que um gomer de maná, porque se pegasse mais apodreceria. É algo que nós precisamos entender. O pão nosso de cada dia é cada dia, dependendo de Deus. Então, por que precisamos depender de Deus? Porque os outros recursos que temos, precisamos enviar, precisamos dividir com o mundo, para que o mundo saiba que esse Pai, esse Deus é Pai nosso, que Ele é santo, que Ele se preocupa e que a vontade de Deus precisa ser feita. Então, quando nós vemos pessoas passando fome, a nossa responsabilidade é levar o pão à mesa dessa pessoa e não julgá-la da forma que nós julgamos. Está faltando pão, é uma denúncia para aqueles que acumularam também. Não é só uma denúncia que o reino de Deus não está sendo feito. É uma denúncia para aqueles que acumularam e por isso o outro não pode ter. E como Jacques Deleuze diz que pobreza, ele define pobreza como o acúmulo de poucos. Então, se nós acumulamos, nós estamos impedindo do outro ter pão na mesa. É muito claro. E por isso nós precisamos entender que lá em Êxodo, Deus diz muito claro: vocês vão pegar um gomer, que é a alimentação de um dia, porque no outro dia você tem que depender de mim. E é claro, quando a gente olha para Êxodo, você vai perceber pessoas fazendo pudim de maná, sorvete de maná, o almoço é maná, a janta é maná, o café da manhã do maná, e também outras coisas. Você abre na geladeira, tem um bolo de maná. Então, isso não significa que você precisa de mais coisas para viver. Significa que você precisa de verdade depender de Deus de todas as coisas. E é claro que Deus vai usar pessoas hoje
para poder sustentar, para poder enviar, para poder matar a fome das pessoas. E eu sei, queridos, que essa igreja é maravilhosa em fazer as coisas, mas poderíamos fazer mais, poderíamos viver mais simples, para que os outros pudessem também simplesmente viver, mas muitas vezes queremos acumular tanto para nada, porque a gente não vai levar nada dessa terra. Então você precisa entender que quando o pão não está na mesa, tem uma denúncia dizendo que o reino de Deus não está sendo estabelecido, mas também tem uma denúncia dizendo que algumas pessoas acumularam muito. É algo que a gente precisa entender. Então, não falta pão, o que falta é divisão, o que falta é partilha. Então é uma denúncia que as pessoas não estão partilhando. Você precisa entender isso, que o acúmulo não vai levar você a absolutamente nada. E é algo que a gente precisa entender. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então você e eu precisamos estar diante de Deus, dizendo: Deus, o que mais eu posso repartir? O que mais posso dividir? Eu posso viver mais simples para que eu possa dividir mais com o outro. Você pode fazer isso, porque isso também é missões, isso também é levar o reino de Deus para frente. Não esquece disso. Deus está de verdade. Uma outra coisa que Deus denuncia nessa oração não é só que está faltando pão, é também a competição. É muito claro. Só pode ter pão na mesa quem competir, quem for vitorioso, quem for forte, vai ter o pão na mesa. E não é por mérito, e não é por competir, porque competir gera mérito. Eu preciso ter mérito para que as pessoas possam dar o meu salário. E aí nós lutamos tanto para ter um salário e depois nós falamos: não, eu trabalhei, eu mereço. Mas a comida não é por mérito, a comida é por vida. É você entender que a vida vale mais do que qualquer salário, vale mais do que qualquer dinheiro que você possa ter. Não esquece disso. Eu sei que você faz um esforço tremendo na igreja para que a igreja possa se parecer mais com Jesus, mas nós poderíamos viver mais simples para que outros também possam simplesmente viver. Então, uma das coisas que nós precisamos entender: o reino de Deus, ele se estabelece ou ele é sinalizado quando todos comem. Se nem todo mundo está comendo, é porque o reino de Deus não está sendo sinalizado. E a igreja muitas vezes não está sendo o canal de que Deus quer usar para abençoar as nações. Então nós precisamos entender que nós precisamos dar de comer às pessoas. E nós lembramos também do milagre dos pães, que Jesus mesmo diz aos seus discípulos, porque os discípulos disseram da seguinte forma: despede esses homens, porque eles estão com fome, despede essas pessoas, porque eles estão com fome e eles precisam comer. E Jesus, ele diz da seguinte forma: dai vós de comer a eles. Então essa é a palavra que nós precisamos entender. Nós precisamos dar de comer ao povo. E nós precisamos entender isso. Então, a outra passagem que eu quero ainda enfatizar é que a Bíblia diz que nós temos que perdoar as ofensas, assim como Deus tem nos perdoado. Nós temos que perdoar as ofensas dos outros. Então, esse reino de Deus não é um reino de condenação, é um reino de perdão. E esse reino de Deus não é um reino de simplesmente apontar o erro dos outros, ofender os outros e fazer com que a gente possa avaliar por nós mesmos as pessoas. Mas o reino de Deus é um reino que é um reino de perdão, é um reino de não ofensa. E é uma das coisas que nós precisamos entender, porque nós temos que trabalhar com o perdão e não comparando pessoas e nem mesmo de verdade condenando-as, porque quando nós vemos pessoas que não estão vivendo dignamente como elas deveriam de viver, nós achamos que elas estão condenadas. Com certeza, elas vão morrer mais cedo, antecipadamente. Mas o que nós precisamos fazer?
levar o perdão de Deus. E o perdão de Deus vai trazer dignidade. Quando nós ofendemos pessoas, é porque nós nos achamos maior do que os outros. Quando nós condenamos pessoas, é porque nós nos achamos mais santos do que os outros. Quando nós destruímos pessoas na forma de viver, ou no jeito de olhar, ou no apontar o dedo, nós estamos querendo ser mais do que os outros. E Jesus, ele não veio para isso, ele veio para se humilhar. Jesus, ele veio para perdoar. Jesus, ele veio para trazer aquele que estava longe para perto. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós não temos que condenar, nós temos que trazer pessoas para perto e fazer com que elas possam viver no nome de Jesus. Eu quero terminar essa conversa com vocês dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, com certeza. Seja feita a sua vontade aqui na terra. Igualmente é feito lá no céu. Porque o pão nosso nós vamos ter todos os dias. E se tiver muito pão, é porque na vida ou na casa do meu vizinho está faltando pão. Nos ajuda a dividir mais, a partilhar mais. E que Deus, a minha vida a partir de hoje, não seja condenatória e nem de ofensa a outros, achando que eu sou melhor, mas que eu possa olhar para Jesus e vê-lo lavando os pés dos seus discípulos, para que eles possam se tornar escravos daqueles que precisam. No nome poderoso de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e que essa vida missionária de reconhecer que Deus é nosso Pai e nós somos filhos falhos, e que essa vida missionária de se envolver como santo nos lugares piores do mundo seja o nosso desejo, e que ao olhar as pessoas que passam necessidade e fome seja o nosso alvo de matar a fome deles, e que nós não tenhamos de forma nenhuma um pensamento condenatório dessas vidas que precisam reconhecer nas nossas tarefas quem é Jesus. Um beijo para você no coração e que Deus possa falar mais à tua pessoa. Amém. Chama sobre as muitas águas, onde os meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério. Minha fé não se abalará. Tua mão de amor
sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me a teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me a teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me a teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me a teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, e minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome chamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Que mensagem maravilhosa, né? O Deus Pai nos desafiando a fazer parte da sua missão e que Ele nos ajude a obedecer, a pôr em prática aquilo que a gente aprendeu nessa manhã através do seu servo, pastor Paulo Capelletti. E eu tenho para você alguns avisos. Hoje à noite nós teremos o encerramento da nossa conferência missionária e queremos convidar você e te desafiar também a enviar links, a compartilhar nas suas mídias sociais e desafiar o maior número de pessoas possível a fazer parte, a tomar parte no nosso encerramento da nossa conferência missionária. Eu tenho outros avisos também sobre a nossa EBB. Se você ainda não se matriculou, matricule-se, porque
tá assim demais, já são mais de 350 pessoas matriculadas. Não fique de fora, faça ainda hoje a sua matrícula. E se você é papai ou mamãe e tem adolescentes na sua casa de 11 a 13 anos, de 14 a 17, então Beta 1, Beta 2 está de portas abertas, nossas salas, aguardando pelos seus filhos. Então matricule-os hoje ainda. E ajude-os, muitos deles são pequenos ainda, não têm ainda condições de acessar, de matricular. Faça isso por eles, ajude os seus filhos e entre nesse endereço que a gente está provendo aí na sua tela, do Zoom, para que eles possam conectar e participar da nossa EBB. Não fique de fora, dê um encorajamento, dê um empurrãozinho para o seu filho poder aprender tudo que Deus tem para eles nessa escola bíblica da Betânia. Você é o nosso convidado, então faça parte. É parte da sua igreja, amém? Então nós vamos agora orar e impetrar a bênção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo que a gente aprendeu. Obrigado pela mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está reinando soberanamente. O Senhor conta conosco nesta obra de evangelização, nesta obra de atender o aflito, o necessitado, aquele que está sofrendo, aquele que está, Deus amado, desesperançoso, sem solução. Pai, obrigado porque o Senhor conta conosco. Nos ajude a te obedecer e a fazer um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus, faça de nós filhos e filhas obedientes à tua palavra, ao teu mandar, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos e amadas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Um forte abraço. Tenha uma semana abençoada.